O etarismo é a discriminação contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos associados à idade. É uma forma de preconceito relacionada a qualquer idade, mas com certeza tem mais impacto quando é dirigida a pessoas idosas, afetando inclusive a qualidade de vida. É o que diz um relatório sobre preconceito etário elaborado pela Organização Mundial de Saúde no ano passado e mostrou que 1 em cada 2 pessoas no mundo já apresentou ações discriminatórias que pioram a saúde física e mental dos idosos. Esse levantamento foi feito com mais de 80 mil pessoas de 57 países. E aqui no Brasil, os dados também mostram que o preconceito começa até mesmo antes das pessoas chegarem à terceira idade. 16,8% dos brasileiros com mais de 50 anos já se sentiram vítima de algum tipo de discriminação por estarem envelhecendo. Agora, como superar o preconceito da idade? Etarismo é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. As long as love has a... Olá, está começando mais um Roda de Mulheres e hoje está animado com essa voz maravilhosa de Maria Alves, acompanhada pela Vládia e a Dândara. E temos também aqui no estúdio a sexóloga Zenilce Bruno, Maria Irivani Soares da Silva, que é militante na causa dos direitos da pessoa idosa, Ósia do Bandolim e, claro, a sua presença aqui com a gente, né? Eu gostaria de começar essa nossa conversa porque o etarismo, a primeira vez que foi falado em etarismo foi na década de 60, né, com o gerontólogo chamado norte-americano, que é o Robert Butler, que é para definir o preconceito relacionado às pessoas idosas. Mas aqui no Brasil, esse termo ele é pouco conhecido. A gente está começando a discutir a respeito disso. Isso não significa também que o etarismo já funciona, já existe aqui há décadas, né? Então, vou começar a nossa conversa querendo saber de vocês. Como é que vocês pensam, vocês enxergam o etarismo? Então, você colocou muito bem um pouquinho dessa história, né? O etarismo sempre existiu, né? A gente chamava de ageísmo, chamávamos de idadismo. E agora nós estamos vendo uma fase, infelizmente, de muito preconceito, de muita discriminação. E o etarismo ele é exatamente isso. Você discriminar ou ter preconceito com as faixas etárias, ou seja, com a infância, com a adolescência, com a fase adulta e com o idoso. Então, é muito interessante porque a gente acaba relacionando ao idoso, porque, de repente, o idoso parece que é o que está na moda. Mas, na realidade, se a gente for prestar atenção, essa mesma pessoa que hoje tem mais de 60 anos, ela já sofreu preconceito quando ela tinha 50, quando ela tinha 30, quando ela tinha 20, quando ela era adolescente, até criança. Então, quando a gente vai tratar como psicóloga e como sexóloga alguém que está sofrendo um preconceito aos 60 adiante, que é o que a gente chamaria de fase idosa, aquela pessoa tem uma história de vida que ela já carrega com muitos traumas. Então, é legal que a gente, sempre que for falar em etarismo, a gente lembre que a terceira idade ela é onde vai realçar mais, porque já tem uma quantidade imensa de transtornos que apareceram. Mas é legal a gente pensar sempre, desde que aquela criança chegou, porque é todo um processo, né, Zenilce? Tratada. Agora, na fase, realmente, na terceira idade, vem tudo muito acumulado, né? Porque agora ou nunca. Então, é muito bacana que a gente esteja num grupo como esse, né, dessa roda de conversa, falando exatamente do que nos incomoda. Como é que você se enxerga nesse contexto, Irivani? Bom, eu me enxergo como uma pessoa que está no segmento da sociedade, que é o que tem o maior tempo da vida, não é? Porque as outras faixas etárias têm um tempo menor. E hoje, como sabemos que o mundo está envelhecendo e a idade, a pessoa idosa começa aos 60 e não tem limites, porque nós temos muitos centenários, então, quem mais sofre o preconceito é a pessoa idosa.
exatamente porque muitos jovens não querem morrer cedo, mas não querem ser velhos. E isso, às vezes, incomoda a nós, que eu posso dizer, já envelheci. Eu tenho 78 anos, muito bem vividos, e sinto realmente que o preconceito para com a pessoa idosa é muito grande. Porque a gente percebe, eu vou dar o meu exemplo, eu ainda trabalho, voluntariamente, mas trabalho, 2 expedientes, de segunda a sexta-feira, de 8 às 12, eu sou ferroviária aposentada e trabalho na Associação dos Ferroviários Aposentados. E colegas meus que chegam lá dizem, você ainda está trabalhando? Então, isso aí você percebe, é um preconceito. Estou trabalhando e muito bem, né? E assim, a militância que eu tenho nessa política dos direitos da pessoa idosa me faz perceber, não apenas eu, mas todo o segmento idoso passa por muitos preconceitos. Sobretudo a mulher, já que estamos numa roda de mulheres, né? A mulher, ela tem assim uma tripla discriminação. Ela sofre preconceito pela idade, sofre preconceito pelo gênero e sofre preconceito pela aparência. Se nós pensarmos aqui, com relação agora no tempo da pandemia, muita gente deixou de pintar os cabelos, não é? Olha, eu estava lendo a Lia Luft, que ela fala a respeito dessa questão da idade, que envelhecer deveria ser normal, porque faz parte da vida, do envelhecimento. Mas que as pessoas, elas não absorvem isso bem. Elas querem mudar a imagem, querem sempre se manter jovem e acabam criando um personagem que não é mais ela ali, né? A sociedade, ela é bastante desocupada mesmo em relação a essa condição também, né? E às vezes a própria pessoa idosa se autodiscrimina, né? Então alguém diz assim, quando nos encontrarmos você vai ver, eu assumi os meus cabelos brancos, né? Então, os cabelos brancos aí é uma questão de opção. A gente percebe com relação a cabelos brancos, nós mulheres mesmo, às vezes dizemos assim, não, o homem fica grisalho, fica bonito, e a mulher fica velha, não é? Então, nós precisamos fazer com que isso seja abolido. Não há de se ter preconceito com nenhuma idade, e, sobretudo, com a idade avançada, com a velhice, né? Porque muita gente acha que a palavra velho quer dizer acabado, carquético, mas não é assim, não é? O velho é o que não é novo. E eu lembro que o escritor Rubem Alves, ele falava que prefere a palavra velho ou velha, que é mais romântico. Eu também prefiro a palavra velho. Sou muito feliz em dizer envelheci. E a Ósia, como é que você pensa a respeito? O que você pensa a respeito disso? Eu penso como vocês, que o preconceito sempre existiu e sempre vai existir. Mas dentro de cada um de nós tem um potencial para se defender e viver a vida que nós estamos vivendo agora. Nós somos, vamos dizer, uma semente que foi plantada, no meu caso, há 91 anos, e eu estou aqui. Minhas colegas brincam e dizem assim, você é muito nova, você está negando sua idade. Aí eu me aproveitava. Agora eu não posso mais porque já publiquei demais minha idade. Eu dizia, minha filha, meu pai aumentou minha idade 10 anos para eu votar. Eu não tenho 90 anos não, eu só tenho 80. Está entendendo? Então o preconceito você cria também dentro de você. Eu acho que nós somos umas vitoriosas, porque no meu caso, eu professora, advogada, fui contabilista, mãe de família, participei de vários corais, desde o coral da igreja, eu estou no coral da UAB. Eu me sinto, vamos dizer, aquela pessoa que está capaz de estar presente na sociedade. Presente na minha família, eu sou respeitada pelos meus amigos e meus familiares. Eu só tenho que agradecer a Deus. E acho que o preconceito existe e sempre vai existir. Mas você não acha que nós fomos também educados
a sermos preconceituosos com a idade, né? Aquela questão, tipo assim, dentro de casa mesmo, a gente escuta muito, quando você crescer, chegar na minha idade, você vai ver, então aproveite a sua idade. Então, quer dizer, nós já fomos acostumados desde pequenas, né, que a velhice não é uma coisa boa, a gente não trata como uma coisa boa. Então, eu acho que isso é uma educação, é uma coisa que tem que partir de dentro de casa também, né? E Maria, qual é a sua posição em relação a isso? Eu comecei o processo de deixar de colorir o cabelo, eu tinha 50 e poucos anos, eu estou com 64. E foi muito engraçado que eu tanto recebi muitas críticas, que eu ia ficar envelhecida, que eu dava palestras, ministrava cursos, que não seria bem recebido. E, por outro lado, eu recebi muitos elogios pela coragem, por me assumir. Porque eu combino o cabelo branco com um shortinho bem curtinho, todo rasgado. Então, eu não me assumo como uma velhinha. Eu assumo meus cabelos brancos e de boa. Eu estava no supermercado e a moça perguntou, estava na fila e disse, qual é o número da sua tintura? Eu falei, 61. Ela não entendeu. Ela disse, 61? Como se não encontrasse esse número de coloração. Eu falei, 61 é a minha idade. Aí todo mundo riu no supermercado. E eu de shortinho, bronzeada, chinelinho, camisetinha, marquinha do biquíni. Então, isso dá um choque na cabeça das pessoas. Mas eu assumo muito bem, com tranquilidade. É porque quando você pensa em idoso, você pensa na pessoa, né, com aquela roupa mais sisuda, isso, né, fazendo crochê. Agora, vocês sabiam que essa história de pintar cabelo, hoje você assumir os seus brancos, mas antes, você pintar o cabelo era revolucionário para as mulheres, né? Porque, assim, as mulheres... questão do modismo, né? Isso. Ela estava falando... Mulher questão... nova, mulher mais né? velha não podia pintar cabelo. Então, a pintura as dos cabelos foi novinhas é que revolucionária. faziam luzes, as Isso. novinhas é que pintavam de louro. Louro era a cor. Agora, você falou a história de assumir a roupa, assumir a postura, assumir o comportamento, porque nós sempre tivemos, né? Na realidade, o que a gente está fazendo é mostrar para as pessoas as nossas características. Porque tem se fala muito isso, essa expressão, você está aparentando tão jovem, né? Como se aparentar velho fosse uma coisa ruim. Então, na realidade, tem aquilo que você aparenta, aquilo que você é, aquilo que você gostaria de ser e como os outros querem te ver por uma necessidade deles. Então, a gente até comentou antes de começar o programa, porque a necessidade é nossa. Né? Então, eu é que passo para o outro o meu preconceito, quando eu vou falar de alguém que está namorando alguém mais jovem, quando eu vou falar de alguém que está se vestindo de uma forma mais ousada ou se comportando de uma forma mais ousada. Porque, na verdade, nós temos um comportamento muito versátil. Só que hoje, com as redes sociais, nós estamos vendo cada uma. Né? Eu vejo como é que a outra se comporta, se a outra deixou de pintar o cabelo ou não, porque eu nem vejo como assumir, né? A gente falou da história da tintura. Eu nunca nasci com o cabelo dessa cor, né? Na realidade, eu gosto do cabelo assim, mais quente, né? Então, desde muito nova. Então, na realidade, essa cor que a gente escolhe para se vestir ou para o cabelo, eu acho que é uma coisa que só as mulheres têm, né? Eu tenho pena dos homens, porque os bichinhos, eles nunca pintam os cabelos, eles não vão com as amiguinhas ao shopping, né? Então, a gente senta aqui, uma ajuda a outra, uma bota o batom na outra, e os homens não têm esse colorido que nós mulheres temos, ou seja, essa opção de ser diferente. Então, para mim, como psicóloga, que atendo também as pessoas, eu tenho 61 anos, já que está todo mundo falando da idade, eu adoro dizer que tenho 61 anos, porque eu acho assim, uma história de vida muito bacana, né? Queria fazer uma grande festa nos 60, mas teve a pandemia e eu tinha combinado com as amigas, a gente viajar, aquele monte de mulher junto, mas ficamos separadas. Então, o que é que chega mais? É o preconceito nosso, tipo, doutora, agora eu não consigo mais fazer, eu tenho medo, eu peço ajuda. E aí a gente vai passando a ideia, não da velhice, mas que nós estamos inutilizadas. Né? Quando a gente reclama que agora é tudo online, quando a gente reclama, né, nós que somos professoras, que tem que dar aula pelo Zoom, que tem que não sei o quê, a gente mesmo tem que acompanhar a evolução. Porque se tudo agora é na internet, nós temos que aprender a usar a internet.
Porque a gente mesmo fica reclamando. Então, nós passamos a ideia, não estou enxergando direito, vá no oftalmologista. Doutor, eu sinto dor aqui, vá no ortopedista. Eu faço crossfit, né? Então, na minha turma, lá no crossfit, tem uma pessoa de 94 anos, dentro cada qual do seu limite. Então, é muito importante que a gente aprenda, principalmente em relação à nossa sexualidade. A nossa sexualidade, ela não vem determinada a hora de acabar, não. Ela nasce com a gente e vai até a nossa morte. O que muda é a nossa reprodução. Em algum momento, né, eu não posso mais reproduzir, então eu não tenho mais utilidade. Em algum momento, há uma mudança hormonal e aí eu não tenho mais utilidade, porque o tesão, a paixão, a vontade de beijar, de abraçar, de ficar junto, de acariciar, ela é eterna. Então, nós aqui não estamos sabendo usar direito. Quando você tocou essa música romântica, já me deu vontade de fazer assim, né? E aí veio a lembrança das tertúlias, porque era autorizado a gente a ficar excitada. Então, agora, se você fica, você tem vergonha? Pelo contrário, você tem idade, né? Assim, de acordo com a sociedade, você tem idade para ficar excitada, né? Uma mulher de mais de 60 fica excitada, ou 70, ou 80, 90... as pessoas já têm um certo olhar diferenciado, como sendo, né, uma pessoa como se fosse imoral, né? Porque ela está fora do padrão da moralidade que nós criamos os filhos, os netos, né? Não sei quem já tem bisneto. Então, é muito importante que nós, mulheres, também passamos essa ideia de que a gente pode tudo e nós estamos fazendo tudo. Então, nós mesmos, às vezes, somos cruéis conosco. Isso é maravilhoso, porque se coloca como se a mulher, por exemplo, ela tem que cuidar dos filhos, cuidar da casa e chega ali uma determinada idade, pronto, acabou, morreu, não existe mais. Quer dizer, acho que também isso dá um certo medo de envelhecer, porque o que eu vou fazer depois? Olha que loucura que você está dizendo, né? Ela falou que ela já tem 91 e ela ainda está advogando, que ela tem 70 e pouco, ela ainda está trabalhando, nós todos estamos trabalhando. E uma dona de casa, quando chega num consultório também aos 60, que os filhos casaram, saiu todo mundo de casa, disse, eu vou fazer o que agora? Eu digo, gente, o que você já fez na vida, vamos passar isso para os outros. Vamos ensinar as pessoas como é que você administra uma casa, como é que você cria filho. Isso é muita experiência. Mas então, jamais diga, eu não fiz nada. Não, jamais. E temos uma experiência dessas no próximo bloco, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Com essa roda maravilhosa de mulheres inspiradoras. Ózia, você é fantástica. Não, e por falar em mulheres inspiradoras, mulheres que inspiram, vamos começar este bloco com o depoimento da escritora Eudismar Menes, do quadro Lugar de Fala. A maioria das pessoas pensam que o idoso só caminha para trás. A idade não me pediu de nada. Aos 64 anos, foi que eu comecei a fazer tudo. Porque minha vida é muito longa, basta que eu fale que eu tenho 83 anos, tenho uma caminhada bastante árdua, mas eu sou feliz com tudo que eu vivi até hoje. E a idade não me impede de nada. Eu me casei 2 vezes. Casei aos 31 anos e casei aos 64 anos. Aos 64 anos eu comecei a viver. Eu comecei a escrever. Eu saía sempre para dançar, para curtir a vida. Eu gostava de passear e de ler, de escrever. E até me tornei modelo da maturidade. Eu sou da escola do Philippe Florent, modelo da maturidade, deusa da luz. E também a maturidade só me levou a crescer como pessoa. Eu não sou impedida de fazer nada, eu gosto de sair, as rugas não me atrapalharam nada, são sinal de Deus na minha vida. Eu aprendi que quando a gente está
com os amigos. A gente cresce mais e eu tenho muitos amigos. A minha vida é só de coisas boas. Eu não pretendo envelhecer de outra forma. Então, enquanto Deus me der vida, todo dia eu sou feliz. O coração tem razão que a própria razão desconhece, já diz o autor, o cantor. E eu acho o seguinte, se aparecer uma oportunidade, eu não vou dizer que vou namorar, mas sair uma pessoa que eu tenho certeza que é uma pessoa de bem, que eu conheço, eu não quero ninguém da internet, ninguém que eu não conheço, mas uma pessoa de bem, que eu conheça, que eu saiba, que eu posso sair para um jantar, para dançar, para ir a um teatro, para ir a um cinema, estou aberta para o negócio, por que não? Eu estou viva. E enquanto a gente vive, é o dia de hoje. Todo dia eu agradeço a Deus o dia de hoje e quero viver até a última hora como eu sou, feliz, realizada e de bem, muito de bem com a minha vida. Gente, que maravilhosa, né? Ela é ótima. Não, ela é fantástica. Quer dizer, que ela ficou viúva, ela casou aos 60 e... Foi, a última vez ela me contou isso, né? Que ela tinha casado de novo, ficou viúva de novo. E agora está aberta às novas relações. Inclusive, ela me confidenciou que já tem uma pessoa, né, que ela está aí. Meu amigo, assista aí, né? Vamos à luta, né? O tempo passa rápido. Legal. Mas essa questão da sexualidade, né? E dessas relações, ela é muito importante que se mantenha, né, Zenilce? Agora veja bem, às vezes as pessoas falam, doutora, depois que eu entrei na menopausa, aquela coisa toda, eu perdi o tesão. E eu pergunto, e antes, você tinha mesmo? Tinha não, né? Então, às vezes, não é que perdeu, nunca teve. Porque, às vezes, aquela parceria, hoje a gente chama parceria, né? Porque existem as relações hétero, homoafetivas. Então, você, às vezes, não conseguiu ver a sua sexualidade, que é diferente da genitalidade. A genitalidade, ela é relacionada ao coito, à relação sexual. Mas a sexualidade é tudo que existe. Esse é o momento de sexualidade, né? Em que nós estamos vivenciando a energia sexual. Então, quando você tem uma parceria incorreta, não adequada aos seus anseios, então pode ser adulto, pode ser idoso, que você não vai ser feliz do mesmo jeito. Mas isso é uma forma de você reviver. Vamos lá. Hoje, com o medicamento que existe para reposições, para medicamentos masculinos também, em relação a disfunções eréteis. Agora, tem que saber se você precisa mesmo, porque muitas vezes você não precisa de nada disso. Pode ser a coisa o que você precisa é da excitação que vem de você, o desejo do outro ou da outra, do outrem, como a gente chama, ou você mesmo se exercitar. Porque a mulher, ela não é acostumada a se autoerotizar, né? A gente, pelo contrário, os meninos desde pequenininho, eles já se exercitam para fazer o xixizinho dele. A menina não. Então, é muito importante que a mulher, em todas as faixas etárias, ela se toque, né? Ela conheça o seu corpo e daí os seus desejos. Nós estamos vendo agora que na fase mais faixa etária maior, estamos presenciando muito casos de homoafetivos. Por quê? Será que é porque saiu do armário? Eu nem sei se estava dentro do armário, é porque na terceira idade você fica mais à vontade. Você acaba não ficando tão rigorosa com os cri-cris que você tinha da tal beleza que a gente tem que ter. Então, ao se sentir mais à vontade, você se descobre mais. Se descobrindo, você descobre o outro. Então, muitas pessoas começam a conviver e se apaixonam por pessoas, né? Independente se são homens, se são mulheres, se são velhos, se são jovens. E a gente vê também muitas mulheres apaixonadas, muitos homens apaixonados por pessoas que nunca acharam que ia ter, porque começaram a ver com um olhar diferenciado. Eu acho que essa é a grande graça que a gente tem na faixa etária maior, né? No idoso, na terceira idade. Essa liberdade de escolha e de ser escolhida. Eu deixo as pessoas se apaixonarem por mim, né? Então, acho que isso é uma coisa legal que a gente só tem esse prazer, principalmente quando a gente é livre. Uhum. E a gente viu algumas pessoas já falando aqui como é legal a gente ser livre nas escolhas. Não, e a questão, eu acho que uma coisa que a Edismar falou, que eu acho que é importante também nessa questão quando você chega a uma determinada idade, são as amizades. Sim. Né? E a Ósia falou, inclusive, também que se relaciona dessa forma, que gosta de sair para encontrar pessoas. Fala um pouco a respeito disso. O Clube da Terceira Idade que você estava falando, que eu acho bárbaro o Clube da Terceira Idade. Eu não pertenço ao Clube da Terceira Idade, mas eu acho que fazer amigos é um outro irmão que você encontrou no meio da estrada.
Um amigão, um irmão você não tinha, encontrou. Mas olha, o idoso hoje tem liberdade, como eu falei, de frequentar uma academia para continuar em forma física perfeita. Como eu não tenho condição de no presencial, hoje eu faço online, mas faço todo dia. O idoso hoje tem o privilégio de ir para os bailes, contrata dançarinos, viaja em navios, vai para a Europa, vai para onde quer, percorre o Brasil todo. No meu caso, quando eu vou para um cruzeiro, eu levo meu bandolim. Ela é o sucesso que faz. Aí, vestidinha na piscina, perto ali, fica aquela roda de conversa grande, né? E eu saio com meu bandolim de mesa em mesa. Bom dia, você é de onde? De Salvador. Aí você é da Bahia. Na Bahia tem. Aí você é de onde? Do Rio. Aí Rio, tu é de Janeiro e do mundo inteiro. Aí quando dá assim, no meio da viagem em diante, eu conheço o mundo inteiro. Então, no tempo da minha avó não era assim. A minha avó, no tempo da minha avó, quando tinha 60 anos, tinha a cadeirinha da vovó. Não era assim? Os presentes eram talquinho, pijama? Era a redinha para ela se balançar, receber os netos. Eu pintava e bordava na casa da minha avó. E hoje não, eu tenho liberdade, eu vou para todo lugar, sou respeitada pelos meus filhos. Às vezes me convidam para um almoço, eu digo, vamos, contanto que dê tempo para você me deixar lá no ciclo militar, porque começa às 2h e eu não posso faltar. Está entendendo? Então, eu acho que hoje ser idoso é ser um vitorioso. E é você quem faz a sua vida. Se você diz eu não posso, quando eu digo, eu pertenço também a uma das academias que eu frequento, é a UBT, União Brasileira dos Trovadores. Nós temos o que eu chamo de lição da semana, dever de casa, né? Dá um tema para você fazer uma trova. Aí você tem que, durante a semana ou não, quem faz de improviso pode fazer na hora, descrever sobre aquele tema que foi dado. Então, uma das vezes, no dia do idoso, eles disseram assim, vamos falar sobre o idoso. E eu disse, quando você se aposentar, não vá para o fundo da rede. Eu dei esse tema, né, que era para ser explorado de uma maneira assim, bem jocosa, porque as pessoas acham que, como vocês disseram, acabaram de dizer, que o velho é aquele que tem que se acomodar, que tudo bem. Está entendendo? Então, como você se comporta na sua vida, você pode servir de exemplo, como muitas vezes eles dizem para mim, você é o nosso exemplo. Por que é que eu sou o exemplo? Eu digo, eu tenho que melhorar para poder ser o exemplo de vocês. Mas o idoso é isso, é um vitorioso que na escola da vida ele conseguiu vencer, trabalhando, educando. Eu herdei da minha mãe justamente essa força que eu tenho. Minha mãe, aos 90 anos, pertencia a grupos de idosos, ela escrevia a peça, ela fazia indumentária, ela ensaiava o grupo. E se faltasse alguém na hora da apresentação, ela se virava para o público e dizia, é você que vai fazer esse papel. A pessoa, como? Ela dizia, você vai dizer, o que você vai falar é isso, diga com suas palavras. Maravilha. Então, eu sou de uma geração que eu brinco sempre, quando é que eu crio juízo? Nunca. Graças a Deus, não crie nunca, jamais. Eu acho que a arte é muito importante e fundamental nisso, né? Pelos depoimentos do seu agora, e eu vi o da Eudismar, e vocês vão ver logo mais de uma atriz também maravilhosa, e a Maria também, Maria. Eu acho que você consegue transpor as barreiras da idade através da arte, porque ela salva. Para mim, eu acho que a arte ela sempre salva em todos os sentidos, né? Sem dúvida. E eu estava contando aqui no intervalo que recentemente eu estava num hotel dando uma consultoria. Uma das minhas formações é administração de empresas. E eu estava dando uma aula, uma consultoria para as pessoas e eu cheguei com um vestido um pouquinho ousado. Eu gosto de quebrar a lógica, sabe? Sempre me esperam de Itaí, eu digo, hoje eu vou, é sexo. Uma das jovens falou assim, quando eu ficar bem velhinha, igual a senhora, eu quero ter o seu corpo. Eu caí na gargalhada. Aí mais adiante na aula, uma disse assim,
Professora, a senhora ainda namora? Então, a curiosidade se a vida sexual após os 50, 60, 70 existe. Existe? Estou à procura do terceiro marido. Mandem propostas aqui para o programa da Lana Soraya. Eu gostaria de falar alguma coisa com relação ao que elas falaram. Isso é muito importante, é protagonismo, mas eu que milito na causa da pessoa idosa, eu sei como é a situação da pessoa idosa vulnerável socialmente. É mais discriminada ainda, inclusive sofre os efeitos da discriminação, do preconceito institucional. Se nós passamos no tempo da pandemia, vindo lá do comando maior do país, né, dizerem, só vai morrer velho, velho é para morrer, mas vai morrer de qualquer jeito, né? Então, foi isso que foi dito. Cruel, inclusive, uma deputada negacionista falou, é bom, os velhos morrem e vai reduzir o déficit da Previdência Social. Horror, né? Então, isso é terrível e a gente sente que é necessário que toda a sociedade seja conscientizada disso. Não é para ter preconceito com ninguém, em nenhuma idade. Eu quero dar aqui um exemplo. Quando começou a questão do Estatuto do Idoso passar a vigorar, a questão da prioridade no atendimento, aqueles cartazes com as imagens de quem está no perfil de prioridade, tinha a imagem da obesa, da gestante, etc. E com relação à pessoa idosa, tinha um velhinho bem dobradinho, com bastãozinho. E hoje isso mudou. Mudou por quê? Porque nós que lutamos nessa questão, fizemos muitas e muitas reclamações em seminários, em conferências, né, etc. E hoje, se você perceber, tem uma pessoa idosa, mas tem um idoso normal. Ele não tem mais nem um normal, que eu digo, com essa aparência, sem estereótipo. Comum, né? Comuns. Mas nós sabemos ainda que a pessoa idosa é bastante discriminada onde chega. E o que se pode fazer para que isso seja combatido? Quem é idoso é se impor. É isso que nós precisamos fazer. Então, na hora que a moça disse para Maria, a senhora ainda namora? Né? Então, um grande preconceito. A senhora ainda namora? Sim, eu posso namorar. Né? Eu estou viva. Você, né? Né? Então, que nós, sobretudo nós, não apenas nós idosos, mas aqui nós temos aqui uma intergeracionalidade nesse grupo. Né? Então, que todos nós tomemos isso com até, sei lá, como uma bandeira. Não precisa ser ativista, não precisa, mas na própria família, não é? Então, aquela história, que a vovozinha, a cadeira da vovó, etc., está sendo abolido, né? Graças a Deus. Infantilizar o idoso também é uma coisa. O meu bebê, não é? Isso, a gerontologia quebra isso. Né? Isso não pode acontecer. A creche do idoso, não é para existir creche do idoso. A creche é da criança. Isso. Né? Não dá para glamour, nem tanto nem menos, nem né? Tanto e nem menos. Porque né? é claro que quando chega a uma determinada idade, é claro que o corpo sente. Tem que os limites. Tem os nossos limites. Isso. Mas isso não significa que a pessoa é incapaz, né? Muito pelo contrário. Né? Eu acho que as políticas públicas aí, em Rivaneira, são bem importantes, né? Para poder também mudar esse quadro. Né? E lamentavelmente, tem muita coisa bonita no papel, na teoria, né? A prática ainda está muito incipiente, mas depende da própria sociedade. Somos e nós dos que fazemos a próprios prática, idosos, né? Não é dizer, estou na melhor idade. A melhor idade é qualquer uma onde você estiver bem. Essa que é a melhor idade, né? E assim, que haja, é o que eu digo, tudo começa da educação. Se começar desde a criança, a saber, isso vê na própria escola, que ela vai envelhecer e ela pode construir um envelhecimento saudável
e ativo, vai para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto e o próprio idoso ter consciência disso. Cada um tem a sua história, nós vemos aí a história dela, muito linda, e Obrigada. essa história não foi tão fácil, né? Tivemos muitos percalços, mas nós temos que saber o seguinte, nós nascemos para ser felizes, né? E que existe o nascimento, o crescimento e a finitude, né? Então, não é dizer que 70 anos já está bom de morrer. Não, não está bom de morrer. Nós temos centenários bastantes aí e vamos dar continuidade nessa caminhada para uma vida plena para todo mundo. Nós temos A 80 Maria- anos governando os Estados Unidos, né? Temos. O presidente dos Estados Unidos tem sim. 80 anos, Pois né? é. O cara que está governando o mundo, bem dizer. Então, a gente tem exemplos de pessoas com 80, com 90 ainda, Fernando Estão Henrique, né? recomeçando. Exatamente. Estão O Papa recomeçando. Francisco, Estão né? recomeçando Mesmo a com seus vida com limites. outras profissões, com outros, né? Mas a Maria tocou no assunto, quando ela falou desse etarismo que ela sofreu, que é em relação à invisibilidade da mulher depois de 60 mais, né? É como se ela, como mulher, ela não existisse. Né? A imagem que passa é exatamente Porque às essa. vezes ela não quer existir mesmo, tá? Isso é tão sério que eu pego algumas Mas você acha mulheres que é de 60, elas se travestem de nada. Algumas pessoas, eu não quero mais nada, eu não quero sair, eu não quero namorar, eu não quero me arrumar. Então, algumas mulheres, elas se vestem porque elas já eram assim, isso que eu tô te dizendo, elas já eram assim há 10 anos, há 20 anos. Zenilson, eu quero saber dessa história melhor, mas no próximo bloco a gente volta já já. Feel good. I know that I wouldn't. I feel good. I know that I wouldn't. So good, so good. I got a you. Ow! I feel nice. I know that it's fine. I feel nice. I know that it's fine. So fine, so fine. I got a you. Roda de Mulheres está de volta. E se você ligou a TV agora, continua com a gente, porque o assunto é do seu interesse. Estamos falando sobre etarismo. E, bom, tem gente que não liga muito para esse tal etarismo. É o que vamos agora ver no quadro Lugar de Fala com a atriz Mazé Mello. De Clarice Lispector. Todo dia, ela põe os sonhos para dormir. Acorda, levanta e põe a roupa de viver. Eu penso que eu sou um pouco Clarice Lispector. Eu tenho o privilégio de morar de frente para o mar. E o mar ensina muitas coisas. E aí eu me lembro de Gabriela Mistral, que diz assim: eu gostaria de ser como as ondas do mar, que fazem de cada recuo um avanço para uma nova conquista. Eu acho que minha vida é um pouco isso. Meninazinha espiritada, apresentada, que nasceu lá em Mossoró, que não tinha teatro, mas que quis fazer teatro, que o talento não podia ser cultivado porque a sociedade não permitia que uma moça de família fizesse teatro porque ela ia ser puta. Aí a minha mãe não queria que eu fosse puta, mesmo eu tendo ganho o prêmio de melhor atriz amadora do Brasil, concorrendo com Dinis Pato, com Yara Amaral, com Regina Duarte. E quem ganhou foi a Mazé Figueiredo de Mossoró. E veio para Fortaleza, através do Banco do Nordeste, do qual fui funcionária há 30 anos.
Casei com um bancário, 3 filhos, um filho que Deus levou. É uma dor que a gente não pode registrar, ela é permanente, é única. E 2 filhas, 3 netos. E quando me aposentei, eu disse, eu quero fazer teatro. Agora eu vou fazer teatro. Minha mãe não deixou, meu marido não gostou, mas agora eu estou independente, eu me aposentei, eu estou aposentada. Liberdade, liberdade, abra as asas sobre nós. Então, eu fui atrás de algo para fazer nas artes cênicas em Fortaleza. Para quem é da melhor idade. Melhor, imagina se não fosse melhor. Eu não achei nada. Nada, nada, nada. Fiquei triste e folheando um jornal, edital da Secretaria de Cultura. Festival. Eu vou fazer um festival de teatro da terceira idade. E foi aí que eu criei o Festival de Teatro da Terceira Idade. Linda, belíssima. Maravilha. É maravilhosa, né? Linda. Ela falou uma coisa que eu acho que muitas mulheres fazem isso. Criam seus filhos, né? Tem toda a sua vida de cuidadora da família e quando aposentam, começam a descobrir coisas novas e começam a fazer coisas que não faziam antes. E você, qual é a sua história, Ozzy? Minha história é meio longa, não é? 91 anos. Né? Eu sou de uma família de musicistas, por exemplo. Com 8 anos de idade, o meu pai era de uma banda de música, não é? Me deu um presente de um ABC musical. Eu tinha primos, eu tinha uma prima maestrina na década de 30, que regia uma banda para homens, quer dizer, naquele tempo, para você ver como eu fui uma semente bem plantada. Eu tinha uma tia que nos anos de 1905 tocava aquele acordeãozinho de 8 baixos. Quer dizer, a minha família sempre foi aberta. Quer dizer, preconceito na nossa família não existe. Não é isso? Eram mulheres empoderadas. Mulheres empoderadas desde a hora que nasciam. Eu nasci de 7 meses, talvez por isso, que não aguentei a esperar. Então, a minha infância foi em Cariús. Professoras maravilhosas, naquele tempo era o chamado ensino, você era o primeiro ano, segundo e terceiro, tudo misturado. A gente se respeitava, se amava. A professora dinâmica. Depois passei para morar em Iguatu. Lá eu construí minha vida como advogada, como professora, como musicista, fazendo composições. Criamos um grupo de bandolim que durou 28 anos. Eram 4 bandolins, 3 violões, um órgão e 2 cavaquinhos. Um dos nossos companheiros nos chamava de As Meninas. Quando chegavam Meninas? As Meninas. Onde é que, na casa de qual menina que nós vamos ensaiar hoje, está entendendo? Então, eu levei sempre uma vida assim, muito ativa. Como advogada, cheguei a ser 2 vezes presidente da regional de Iguatu. Eu levei uma vida tão ativa que você não pode jamais imaginar. Criei 6 filhos lindos e maravilhosos. Meu marido era advogado, tinha toda a paciência comigo, né? Mas o bandolim também é a paixão da bandolim família? Também. Às vezes me convidavam para um aniversário, né? Meus amigos diziam, você vem e traz teu bandolim. Aí meu marido dizia, eu não vou. Não te convidaram o teu bandolim. Pois tá certo, você vai me deixar. Quando ele chegava lá, aí já estava aquela turminha toda esperando. Aí dizia, como é aquela música que você gosta de tocar? Aí ele cantava, vida de solteiro é boa, vida de casado é melhor. Solteiro vai pra onde quer, casado leva a mulher se quiser. Aí entrava, pronto, não tinha hora para sair, tá entendendo? Entrava na onda. Então, eu tive uma vida, vamos dizer que era de trabalho, de leitura, que meu pai adorava ler, apesar de ter só o primário. Tinha sua biblioteca e se debruçava naqueles livros, e isso serviu de exemplo para mim e para os seus netos.
Eu acho que o segredo aí também está em não perder a capacidade de sonhar, de querer realizar, de ter alguma coisa, né? Sempre para O objetivo. um objetivo. Foi uma coisa que eu aprendi com a minha família. Meu pai dizia assim: minha filha, se você tem um sonho, vai em frente, topada só bota para frente. Ele dizia isso brincando, né? Acontecia qualquer coisa na cidade, aí chamava, vem cá, Ósia, depois eu já advogada, né? Vem dar uma entrevista aqui pela rádio, dar a tua opinião. Aí os locutores, meus amigos, me chamavam de Ósia, né? Na liberdade que eles tinham. Aí eu tinha um amigo que ligava para o locutor e depois ligava para mim e dizia: como é que você não respeita a doutora Ósia? Uma sumidade, ele que dizia. E você diz Ósia como se fosse uma menininha qualquer. E ele ficava calado. Aí ele ligava para mim: você não se respeita. Então, eu tive uma convivência assim de amigos, de gente que me compreendia. Meus alunos hoje, quando eu me encontro com eles, é uma festa. Tem um médico que eu vou me consultar, ele diz assim: deixa para a última hora a tua consulta, porque termina a consulta e a gente fica proseando e ele vai me deixar em casa. Quer dizer, por isso é que eu digo, eu sou uma privilegiada. E nós somos privilegiadas de ter você aqui com a gente. Queremos ouvir um pouquinho do seu bandolim, pode ser? Muito obrigada, muito obrigada. Então, eu aprendi bandolim assim, por força da convivência que eu tive com bandas de música, com meus familiares que eram musicistas. E eu peguei a primeira vez o bandolim, eu achava que eu ia tocar espetacularmente como os outros. E não fiz nada. O que é que você Vamos quer de ouvir? mulher brasileira? Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Escandou, escandou. É feita de amor. Muito. Muito bom, maravilha. Lindo. Gente, Obrigada. nós que Gente, um encontro agradecemos. desse não tem preço. É uma hora inesquecível. Nós é que nos sentimos honradas. Muito Nós nos obrigada. sentimos honradas. Muito obrigada mesmo pelo convite, pela Nós é que convivência, agradecemos. pelo que eu aprendi com vocês. Tivemos aqui uma aula, né? É muito. Mas, gente, a nossa vida é uma escola. A gente morre aprendendo, não é? É verdade. Agora eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito de vocês. As meninas estão acompanhando aqui a Maria, né? A gente tem que se espelhar, a gente tem que ouvir vocês, né? Ver Vocês já pensam nisso? Já a partir Claro. dessa idade, assim? Já Sim, pensam sempre, em sempre. como vai ser? Porque acho que tem que ter uma preparação mesmo, né? Sempre. Acho que a gente tem que, é um preparo a vida E toda. a gente que trabalha com arte, a gente está sempre tendo que se projetar para o amanhã, né? Uhum. Para que hoje a gente tenha força para realizar os nossos sonhos. Para amanhã a gente poder colher, né? Exato. O que a gente plantou. Porque Exatamente. senão o tempo passa bem rápido, como você disse. E aí a gente se arrepende, né? De não ter tido coragem de ir lá em busca desse sonho. E também de praticar a amizade, né? De estar nas rodas dos amigos, de estar nos encontros. Eu e a Vlad, por exemplo, a gente já tem uma amizade bem longa. 15 anos. Esse ano Quantos? 16. Quantos? A gente tem 16 anos de parceria, né? A gente
Minha primeira banda foi com ela. Qual é o nome da banda? Essa nossa primeira banda se chamava de Doris. Era uma banda só de mulheres. Maravilha. Né? A gente tocava E a Dora era Fortaleza. mais jovem de nós, assim. Não, então eu vivi uma coisa reversa, né? Eu vivi o preconceito por ser muito nova. Isso. De chegar nos cantos, Mas nos palcos. o etarismo, É isso mesmo. ele fala É, disso, também não não é tem- só da pessoa idosa. A Exato. gente Valoriza colocou o aqui jovem. a pessoa idosa, mas porque é a idade que mais sente O alvo, e né? sofre com o etarismo, né? De chegar num ambiente, num show. Por mais tempo. Por né? mais- Isso. E ser questionado. Sua mãe sabe que você está aqui? Ou o que é que você está fazendo aqui? De chegar no programa de TV. Ei, quem é essa menina? O que, é que ela está fazendo aqui? Né? Não, eu sou artista, eu estou aqui para dar uma entrevista ou para tocar. Não, mas cadê sua documentação? Aí lá vai eu no case buscar o crachá para provar que eu estava ali. Não era uma penetra, sei lá, que loucura, né? E aí, nessas indas e vindas da música, depois da pandemia, né? Passada a pandemia, eu e a Vlad, a gente se reencontrou, né? E decidimos fazer o nosso duo, que se chama Babiton Beat, né? Se a galera quiser poder seguir aí, se interessar, ver nosso trabalho no Instagram. E a Babiton nasceu dessa ideia de a gente ser mais autossuficiente, né? Eu em formação, sou contrabaixista, né? Eu estou aqui acompanhando a Maria na guitarra para favorecer a voz dela, né? Para brilhantar a voz dela. Mas eu sou contrabaixista e Vlad é baterista. Então a gente vem de uma classe que a gente costuma chamar de cozinha, né? Para quem não entende muito sobre essas questões, essas nomenclaturas. E uma classe onde a gente sempre está precisando de um cantor ou de um guitarrista, uma guitarrista, sempre um acompanhamento, digamos que a gente sempre está no fundo do palco, né? E aí isso começou a me incomodar. E eu cheguei para ela e falei: ei, mulher, vamos mudar essa história. Vamos mudar essa história porque, de certa forma, a gente precisa deles o mesmo que eles precisam da gente. Então vamos deixar as coisinhas iguais, nível ou pelo ali. menos, né, chegar mais perto ali, né, dessa igualdade de direitos, né? Uhum. Então a gente criou esse projeto e acompanhamos várias cantoras, artistas aqui em Fortaleza, né, de nome e parceiros, e estamos felizes, né, de voltar para a nossa área. Muito bom a gente voltar depois desse período tão caótico de pandemia e tal. E a gente poder fazer esse sonho, reencontrar amigos também. Infelizmente, alguns amigos partiram e a gente ter essa oportunidade de estar aqui fazendo música é bem bacana, é bem legal. E hoje eu queria, assim, em especial, agradecer as meninas, é muito Agradecer a vocês, importante. Agradecer a aula que a gente teve hoje foi o aulão, foi o aulão. um aulão, hoje foi. E nós estamos super felizes com vocês aqui, nossa, alegrando aqui a nossa roda. A gente que agradece. E como é que foi esse encontro aí com Maria? Ah, aí, tu quer contar, Maria? Tcharam. Conta. Que a Maria faz uma trajetória pela música, pelo teatro, então assim, tem consultoria muita em vivência. hotelaria, turismo. Tem muita né? vivência. E tem formação de psicanálise também. Tem várias coisas. Engraçado que eu procurei um amigo, o maestro Roberto Holanda, que foi indicando uma pessoa, que chegou nas meninas. E eu não tenho, agora que a gente está falando aqui sobre a gente estar com diversas idades no programa, e que isso é muito positivo, eu não tenho o menor problema, pudor, de ligar para elas duas que são super jovens. Eu digo, eu vou morrer de vergonha de cantar com elas. Não tenho. E eu agradeço como elas me receberam. Super bem, sem preconceito, de boa, e mais ensaiando online. Eu digo, menina, isso é muito moderno. Uma nova experiência, Uma nova Maria. experiência para essa cantora aqui. E ela, eu vou te mandar a harmonia para você colocar a voz. Eu, Então é muito legal esse encontro de jovens jovens de diferentes idades, né? Jovem de 91, jovem de 20 e 33. pouco, então é muito Obrigada. legal. Para terminar uma musiquinha, I am what I am, eu sou o que eu sou. Não, vamos terminar, amiga. Vamos terminar com o bandolim e a sua voz e acompanhamento das meninas, por favor. Gente, muito obrigada. A gente volta na próxima semana. Até lá, muito obrigada pela sua Agora audiência. chegou Obrigada e a parabéns vez, pelo vou programa. cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. É com
Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira. Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar com vocês.